Eu ando aqui num sofrimento danado com uma herpes zoster do tipo mais grave e já tem, já tem quase 2 meses que eu estou sofrendo, 2 meses e meio, e às vezes isso dura um ano inteiro. É muito desconforto. Analgésicos adequados do tipo mais forte, com todo o recurso de anestesia. É muita dor mesmo. E eu tive uma dengue longa, eu já tinha tido uma, essa é a segunda, foi horrorosa. Tanto eu quanto a minha mulher de dengue no meio da quarentena, sem ninguém aqui. E a gente passou maus bocados, depois a herpes zoster, que está me maltratando até agora, por isso me atrasou. E além disso eu não tenho podido parar nada, eu tenho que trabalhar, tomo remédio e vou. Normalmente as minhas sessões de trabalho são de 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, 3 horas da noite, e eu tomo remédio para ir fazer, senão fica insuportável o trabalho. Mas faz parte mesmo. Eu sou filho de um homem que nasceu aleijado praticamente, no interior do Amazonas. Ele estava com pólio e ninguém sabia o que era naquele tempo, em 1920, e foram dar uma injeção nele, porque ele também estava com febre da pólio, e atingiram, para completar, o nervo ciático. Então a perna dele, aquela perna da pólio, morreu. Então eu cresci assim, filho de um homem que se arrastou até os 8 anos, para depois ficar em pé em muletas, que teve um pai, graças a Deus, que o chamou e falou: olha, meu filho, a vida é cheia de sofrimentos. Ela só vale a pena se a gente amar. E não ficar fazendo perguntas ao amor. A gente ama. Ama quem nos trata bem, ama quem não nos trata bem, e ama quem nos ajuda, ama quem não nos ajuda. É isso que dá sentido à vida. Você vai ter mais dificuldade do que todos os seus irmãos juntos. Mas você é um rapaz inteligente, é um menino muito inteligente, se aplica aos estudos, que vai ser uma perna que lhe falta, será o conhecimento. E tenha resistência, porque você, além da sua própria condição, vai ter que lidar com as dos outros. A gente mora no interior. Bom, só mais tarde eles foram para Manaus, onde meu pai então passou a estudar, porque até então era tudo em casa. E muita dificuldade. E aí meu avô adoeceu. Papai era o 8º irmão de 10 outros, e mais 30 de criação que moravam na casa do meu avô, que era um hospital inglês que ele comprou para abrigar todo mundo que ele podia. Ele chegou a abrigar 180 pessoas. Meu avô foi governador, foi vice-governador, foi presidente da Assembleia, foi tudo. Mas ele desistiu, ele achou que era um mundo muito pequeno para ajudar a gente, era aquele ali. E meu pai, quando meu avô adoeceu, teve que cuidar dos negócios da família no interior. Teve que renunciar, ele gostava de engenharia e arquitetura. Meu avô disse: aqui não tem, você vai ter que fazer direito, que é só o que tem aqui para você, o resto é enfermagem, é isso, aquilo outro. E meu pai desistiu do que ele amava, foi fazer direito. Não pôde estudar no Rio, teve que ficar em Manaus. E meu avô sofrendo, demorou 8 anos ou 10 para morrer, sofrendo muito. Analgésicos parcos e
medicina muito precária. E o meu pai ficou incumbido de cuidar do seringal e do castanhal da família, de onde vinha parte do dinheiro, e convivia com leprosos, porque naquela região do Rio Purus, naquela época, havia uma quantidade enorme de leprosos. Então ele cresceu também cuidando de leprosos e das mazelas deles. Ele se tornou um homem profundamente humano e ao mesmo tempo resistente, rijo. Eu me lembro dele morrendo e com uma traqueostomia, e eu com ele 2 meses no hospital até ele morrer, e eu dei uma papinha para ele botar na boca, uma colher, e escorreu pelo lado da boca. E eu falei: ô paizinho, me perdoe. E ele traqueostomizado, no entanto, olhou assim para mim e falou: é assim mesmo, é assim mesmo. E para mim aquilo disse tudo que eu vi a vida inteira, é assim mesmo. E semana retrasada morreu um dos meus melhores amigos, com quem eu mais conversava nos últimos 35 anos, o Alfredo Sirquis, que é um militante das antigas, junto com Gabeira e com Mink, e sequestrou embaixadores. Foi um cara intenso, judeu, filho de uma judia polonesa que fugiu para cá. Morreu absurdamente ali na Dutra, o carro dele bateu em alguma coisa, ele morreu sozinho, dirigindo. E a gente tinha acabado de fazer uma live, eu fiquei com muita saudade dele. E felizmente a família dele está vindo de holocaustos, então para eles esse tipo de ocorrência é do tipo que eles respondem como meu pai, é assim mesmo. E eu os vi com uma saudade feliz, uma saudade exuberante, uma saudade cheia de risos, cheia de boas memórias, lágrimas carregadas de gratidão pela vida dele. E ninguém perguntou por nada, todo mundo apenas feliz porque tinha acontecido a vida dele. E o modo como ele morreu era ínfimo perto do significado da vida dele, não por causa do que ele fez, mas por causa de quem ele era. E uma coisa interessante com ele é que a primeira vez quando a gente se sentou, há 30 e tantos anos atrás, e se não me engano já naquele restaurante Alcaparras que tem ali no Flamengo, se não me engano, ou pode ter sido num outro ali, Alho, alguma coisa, faz anos, décadas. A primeira coisa que ele me disse: quero te avisar que eu sou ateu. Aí eu falei: bom, eu não preciso te avisar de nada, eu não tenho nenhum clichê para declarar. Aí toda vez que a gente encontrava, ele me dizia: eu sou ateu. Depois de um tempo eu disse: poxa, Sirquis, você está começando a me encher o saco, meu irmão, com esse negócio de eu sou ateu. Eu sou pastor e nunca te disse que eu creio em Deus, nunca puxei esse assunto. Qual é o teu problema? E aí ele riu pra caramba e nunca mais ele falou sobre isso comigo. Ele passou a mudar de assunto nos últimos anos. Ele passou a dizer: Caio, não é com a mente que a gente consegue processar Deus, não é? Eu falei: não, nem a vida, nem a história, nem nada. É muita loucura e há muita aleatoriedade, há muito acaso, há muito Eclesiastes. A vida é Eclesiastes, essa existência, é absurda. Então você tem que lidar com o absurdo e tem que aceitar o absurdo dessa existência
junto com o absurdo de Deus, porque Deus é um absurdo e os universos, a partir desse pequeno aqui, nosso, newtoniano, no espaço-tempo com 14 bilhões e 500 milhões de anos, é um dos universos, pequeno, cheio de aleatoriedades, o acaso é o livre-arbítrio fenomenológico da existência, é o acaso, que vem carregado, todavia, tudo isso é em Deus. Deus não está olhando para isso, isso é nele. E aí, ele era um cara muito inteligente e prático, e os anos foram passando, aí toda vez que a gente se despedia, ele me dizia, não é aqui na cabeça, não é, Caio, é aqui no coração. Eu dizia, é, meu mano, Deus abençoe tua mente e coração. E fomos. Depois ele começou a dizer, Caio, a gente podia agradecer por essa comida? Eu falei, claro. 35 anos, lentamente, até que nosso último encontro na live está gravado. Ele se despedindo de mim, iria morrer pouquinhos, 3, 4, 5 dias depois. Ele se despedindo de mim e falou, Caio, fica com Deus, Caio, fica com Deus, fica com Deus. Vocês todos fiquem com Deus, com a mão erguida. Foi e partiu. E eu tenho dificuldade para crer nesta existência, na outra não. Na outra não, meu amigo. Essa aqui é que é dura, essa aqui é que é aonde a gente separa os meninos dos homens, é aqui que os forjamentos são feitos, é aqui na contradição que o amor é possível, o amor cresce, ele se torna fato, é aqui nesse mundo de injustiças que nascem os grandes espíritos, tanto entre os injustiçados quanto entre aqueles que lutam contra a injustiça. Esse planeta é um fomentador de almas e espíritos e de percepções e sensibilidades, é só uma passagem. E é rápida, graças a Deus, ela é curta. E em Jesus, você não vê essa discussão sobre o problema do mal, ele trata isso com naturalidade. Para ele, é como se uma existência com a configuração da nossa não poderia existir sem dor. Sem dor. Tem cardos e abrolhos, e tem grandes e pequenos. A gente está andando na sequência darwiniana da prevalência dos mais fortes sobre os mais fracos. É em Jesus que esse conceito se inverte. Totalmente. Jesus é aquele que sofre a dor de tudo e de todos e que me ensina a não aceitar qualquer que seja a circunstância como um casuísmo natural. Ele me ensina a levantar o caído, a abrir os olhos dos cegos, a curar o surdo, a ensinar o caminho, a iluminar caminhos e a saber que não foi ele nem os seus pais que pecaram, mas para que se manifestem as obras de Deus. As obras de Deus na vida. Eu não sei se você sabia, mas estatisticamente as maiores compensações, as maiores manifestações de superação, de invenção, de prosperidade vieram dos órfãos. Há um trabalho de um livro antigo do Paul Tournier, Culpa e Graça, e onde ele trata também da questão dos fracos e dos fortes, onde ele traz essa estatística de que os órfãos é que moviam de fato o mundo.
Então, você olha para Jesus e a realidade está toda ali na cruz. A cruz é uma síntese da realidade, de angústia pelo significado da vida. Deus, porque me desamparaste, fome, sede, e mãe, filho, quem cuida de quem, cuidados. Naquelas simples 7 declarações cabe o mundo inteiro. E no fim se diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque esse processo inteiro de agonia, e que graças a Deus não é agonia o tempo todo, nem para você, nem para mim, nem para as pessoas em relação às quais você se apieda, porque as crianças ali do Hospital do Câncer, o diretor lá foi meu amigo muitos anos, é meu amigo, até hoje se aposentou, foi para Portugal. Ali está cheio de crianças felizes, muito mais felizes do que você. Para quem a vida faz sentido, para quem a vida vale a pena. O que não é legal é você, a partir da sua filosofia ou teologia, ficar querendo projetar sobre o mundo mais dor do que as pessoas em si carregam. Você pode encontrar alguém na situação mais pobre ou paupérrima da existência, parte para cima, querendo tirar a vida deles para você ver se você não vai ter que lutar a pior luta da tua vida. A vida faz sentido, não é de ti para os outros, é dos outros em si. E é esse em si do amor dos outros pela existência que eu tenho que respeitar. Eu tenho aqui uma ovelha toda encarquilhada, as 2 pernas para cima, os 2 braços para dentro, não corrego nada que e paralisia cerebral. Agora, o maior problema da vida dele, ele agora já está com 46 anos, o maior problema da vida dele foram as mulheres querendo comê-lo, a partir de uma tia solteira que o comeu a adolescência inteira. E ele nem queria. As cuidadoras, todas as cuidadoras se apaixonavam e queriam dar para ele. Ele passou a vida transando. E agora eu casei há 2 anos atrás, com uma baianinha que se apaixonou por ele e que me disse: eu tive vários namorados, mas ninguém teve mais amor pela vida, paixão pela vida do que ele. Eu tenho que passar o dia levando ele para a rua, carregando ele dentro d'água, no mar, no sol. Mais do que você, que tem 2 braços, 2 pernas e transa não sei quantas vezes na vida. Enfim, para de querer olhar para a existência apenas com o teu olhar. O teu olhar é um só. Tenta matar o cego de nascença para ver se ele não te arrebenta de cacete. Vive o teu próprio olhar e saiba que é só seu. Não o transfira para a humanidade, porque ninguém vai aceitar. O que você tem é que amadurecer o seu olhar. Eu estou te falando, como você disse, uma conversa franca, fraterna, de irmão para irmão. O teu olhar, desde a primeira vez que você me falou sobre isso, me parece extremamente infantil, mas muito infantil. E é um olhar que não percebe que Deus continua a ser Deus, não porque as coisas são bonitas, lindas e harmônicas. A harmonia está onde você nem percebe. As trevas e a luz são a mesma coisa. A mesma coisa. E existem processos em todas as coisas, e você que vai tentar botar o dedo no meio daquilo que você chama de miserável e querer dizer alguma coisa para o indivíduo que o miserabilize mais ainda,
e vai levar um susto com a reação que você vai ter. Então, às vezes me parece que você está num processo ainda de poetizar tanto a dor do mundo. Eu vivi um pouquinho disso entre 1980 e 82, que foi quando eu li a obra toda do Leonardo Boff e li todos os grandes pensadores sociais, de antes e depois, de antes do Boff nascer, li, e me entreguei bastante à poesia, muito, à leitura poética, e eu fiquei com um olhar, meu Deus, um olhar de tentativa de endireitar o planeta, porque eu tinha me entregue a uma faceta e quis que o olhar de Deus enxergasse através dos meus olhos. E é uma presunção infantil extraordinária. E logo, meu pai me deu um tranco, ele veio de Manaus para o Rio e a gente sentou no jardim da minha casa, eu comecei a falar algumas coisas para ele. Aí ele falou: meu filho, olha aqui para mim, deixa eu te contar algumas histórias para ver se eu te trago para o mundo real outra vez. E aí começou a me contar histórias de felicidades de seres trágicos. Você não sabe nada, por quê? É para você ficar com esse choque, mesmo que você está tendo agora, que ainda revela apenas o infantilismo de uma existência de quem é completo. A partir da sua completude física e mental, você está atribuindo infelicidade a pessoas que não estão necessariamente infelizes. Você não vê nenhum deles se matando, meu filho. Você só vê suicidando-se os que pulam das coberturas, os que viajam para onde querem, que têm todos os confortos. São esses que não suportam a vida. Mas esses miseráveis não se matam. Existe neles uma pulsão de vida mais forte do que qualquer dor que você conceba. E aí de lá para cá eu sepultei gente demais, vi miséria demais, tive que lidar também com gente muito íntima minha, sofrendo extremamente. Tive que lidar com a agonia de um filho que dizia: pai, esse mundo é muito feio, é muito esquisito. Eu te ouvindo aqui, parecia que eu estava ouvindo a ele. Ele era muito mais agudo nas declarações porque ele estava querendo se matar e você não está. E me dizendo coisas e choramos juntos muitas vezes. E depois ele se entregou ao uso de drogas químicas intensas, eu doido que ele ficasse só num baseadinho. Não, ele foi para tudo que é anfetamina, metanfetamina, anestesia de cavalo, o que você quiser. Ele não brincava com a dor existencial dele, era um negócio violento demais. E aí eu tive que interná-lo, que sofrimento. Você vê o cara ali chorando: pai, não me faz isso comigo, não faz isso comigo. Isso aí tem uma intensidade de 2 eternidades, meu amigo, você lidar com um negócio desse. E um homem adulto, e você ir lá e dizer: não, é aqui que você vai ficar. 4 meses lá, eu indo lá 4 vezes por semana, participando de todos os narcóticos anônimos, dizendo: meu nome é Caio, meu sentimento é esse, sou o pai do Lucas, e todo mundo: oi, Caio. 4 meses, aí ele sai, eu apavorado que ele voltasse a vaca fria, e ali junto. Aí ele diz: quero ir para Califórnia, onde a gente tinha morado uns anos. Falei: tá bom, eu quero ir só, quero ver se eu sobrevivo a mim mesmo. Eu digo: tá certo. Quanto você precisa? Não quero nada. Foi, se manteve, trabalhou no ateliê, alugou um apartamento,
cuidou de si mesmo, não voltou àquelas drogas, fumava lá um baseado e tomava umas biritas normal. E depois voltou, foi morar com o meu filho mais velho, com o Ciro, e ficou 3 anos com o Ciro, normal, faculdade e trabalho, para lá e para cá, era do meu lado, a 300 metros, então ele almoçava e jantava comigo quase todo dia. E até que, indo para uma festa com os irmãos, feliz da vida, na volta fui atropelado por um carro, um BMW, e morreu instantaneamente. E estavam todos os meus filhos lá, de joelho em volta deles, chorando. Aí foram me ligar 4 horas da manhã, e a minha filha caçula sentada na calçada, todos se levantaram, cada um para avisar alguém. Ela ficou sozinha ali do lado do corpo. Aí veio um homem vestido todo de branco, que ela pensou que era um enfermeiro, sentou ao lado dela, falou: eu entendo tudo sobre morte e acidentes, e eu queria te dizer o seguinte: você que amava tanto esse seu irmão, ele nem viu que morreu, ele nem soube que morreu, ele abriu os olhos noutra dimensão, sem nenhuma questão sobre o que ficou para trás. Ele entrou numa outra luz. Aí ela virou para aquele homem e ele falou: é isso que eu quero te dizer, eu vim aqui para te dizer isso. Aí ela curvou a cabeça, chorando e dizendo: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela sua consolação. Aí levantou a cabeça, olhou para o lado, não tinha mais ninguém. E ninguém viu esse homem, ninguém. Eles eram 7, só os da família foram os circunstantes, ninguém. 4 horas, 4h30 da manhã. Então, meu filho, sinceramente, a coisa mais opaca que existe é essa existência. A vida eterna é que é vida. Isso aqui é existência na opacidade. Não se distraia com a opacidade. E aonde tem dor, a gente se solidariza. Sobretudo, ao invés de ficar chorando ao lado, a gente cura, a gente estende a mão, a gente oferta, a gente luta contra esse mal sem fazer estatística. O fato é o seguinte: se o mal absoluto estivesse prevalecendo, nós não estaríamos mais aqui. Não estaríamos. É uma injustiça enorme. 2.300 pessoas têm o produto interno bruto correspondente a 60% da humanidade. É uma injustiça que inviabiliza qualquer projeto social, humano. No entanto, nós ainda estamos aqui. E nenhum desses 60% gostaria de trocar a vida pela não-vida aqui na Terra. Tem gente que prefere alongar ao máximo a vida que possa, desde que consiga ver o filho todo dia, ou o pai, ou a mãe. A vida é feita de muito mais significados do que dores, lágrimas e gemidos. Então, eu podia ficar falando sobre essas poucas coisas que te falei, sobre centenas e, desculpa, literalmente milhares de outras. Mas não é isso que importa. O que importa é o Sirquis se despedindo de mim ali em Copacabana antes da pandemia, me dando um beijão, ele grandão, aquele polacão, forte, mais velho do que eu, 4 anos, ele com 70, aliás, ele com 69, eu com 65, e aí ele vira, me dá um beijo, vira, vai andando, para e diz: Kai, não é aqui, né, bate na testa, é aqui, não é, bate no coração. Eu falei: meu querido, é no coração, e o teu coração, e o meu, e de todos, inclusive, tem uma coisa que só foi descoberta há 30 anos atrás, e só veio a ser admitida agora, porque ninguém queria admitir aquilo, que o coração tem uma memória privada, particular e bruta.
da existência. Ele já tem 40 mil neurônios que têm conexão de sinapse, de resolução, sentimento, independente do cérebro, que hoje são chamados de sensory neurites, e que ficaram comprovados com transplantes. Doadores de coração morreram, doaram coração. Família doou. E os receptores começaram a ter memórias que nunca tiveram, prazeres, gostos, isso e aquilo. Agora, eu li a primeira vez sobre isso há 30 anos. Agora eu tenho acompanhado isso. Já são milhares e milhares e milhares de evidências. O que literalmente mostra que o que Blaise Pascal disse não era só poesia, embora para ele fosse. Mas para mim já não é mais, que o coração tem razões, que a própria razão desconhece. Parece um clichê, mas quando chega na hora de um achado científico desse, muda tudo de significado. Então, desculpe eu ter demorado tanto a dizer essas parcas palavras, que eu sei que não ajudam em nada, porque a única coisa que ajuda é a decisão em fé. Enquanto você não tiver coragem de pular de cabeça no absurdo e descansar no absurdo, você não vai sair dessa. Eu me lembro que eu já ouvi você falar 2 ou 3 vezes no risco da fé. Eu não aposto em nada. Eu pulei de cabeça mesmo no absurdo, abracei o absurdo de tudo, o absurdo desse universo que eu estou aqui. E aí você tem a explicaçãozinha até o Big Bang, mas o Big Bang ainda é de uma complexidade extraordinária. Como é que essa energia toda e massa e espaço e tempo cabiam numa coisa condensada como se fosse uma ervilha? E olha, para ter tudo isso na ervilha, porque a ervilha era tudo isso, então não diminui nada o complexismo da resposta, em nada, problematiza. E esse universo é um absurdo, o que quer que o cerque é um absurdo, o Deus em quem isto é, porque isto aqui é em Deus. Deus mesmo não existe. Deus é. Existe, eu existo, você existe, o universo existe. Deus não, Deus é indesignável, intangível, indisponível para qualquer comprovação. Deus é. É um absurdo. Então, os absurdinhos aqui desse mundo são coerentes com essa existência que é um absurdo. Tudo é absurdo, meu querido. O que não é absurdo é o que a gente estuda e explica e usa. São as coisas domesticáveis. A essência do universo precisa ser absurda para que seja divina, para que seja maior do que eu, para que seja um desafio a mim, para que eu exerça a minha liberdade e as minhas percepções e extrasensorialidades para crescer, entre beijos de alegria e muitas lágrimas, e haverá mais lágrimas do que beijos de alegria, tanto mais quanto você seja humano e solidário, mais lágrimas haverá, mas você aprenderá a bem-aventurança dos que choram, porque serão consolados, e não serão desesperados, mas consolados, porque choram junto, porque se importam, e porque se desenvolvem, crescem, viram homens fortes e rijos, que aguentam a dor e inspiram milhares e milhões a enfrentá-la com essa força da esperança que não tem nenhum pavor.